Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso bíblico. Estamos estudando o livro do Apocalipse, estamos hoje no capítulo 14. Nós estamos dentro do nosso estudo sobre o septenário das taças. Bom, hoje nós vamos iniciar nossa meditação, como sempre faço aqui, com um grande agradecimento a todos os nossos colaboradores do canal, aquelas pessoas que incansavelmente nos incentivam através das doações ao canal, né? Fazem isso de maneira formal ou de maneira anônima. Muito obrigado a todos vocês, né? E também quero deixar aqui para os senhores a lembrança de que todo o material desta aula está aqui na descrição do vídeo. Você que está chegando hoje, não deixe de se inscrever e deixar o seu gostei ou seu não gostei, mas partilhe à vontade, partilhe com a sua família, com o seu grupo de estudo, com o seu grupo de catequese, enfim. Leve adiante também como parte da nossa obra de evangelização. Muito bem, gente boa. Dito isso, hoje nós vamos tratar do capítulo 14, versículo 1 ao versículo 20. Nesse tema, neste ponto, São João vai fazer uma grande reflexão sobre a intervenção de Cristo na história. Então, Cristo que age na história, como é e por que é essa intervenção. O drama da história, ele é reinterpretado pelo conflito entre o dragão e a mulher, né? As duas bestas que vão lutar. Então, essa evocação da corrupção histórica, primeiramente do poder político e também do poder religioso. Não só os reis de Israel se perverteram, mas também a sua classe sacerdotal. E, como um bom apocalíptico, João descreve o estado miserável da condição humana e que é oprimida por essas forças demoníacas que se insinuam dentro do ambiente político e do ambiente religioso decaído. Então, como cristão, é necessário que se faça sempre uma reflexão sobre isso. São João quer que nessa nossa reflexão proposta pelo Apocalipse, lembrar que a intervenção de Deus ela não vem mudar simplesmente as questões de fé, as questões morais, mas ela vem mudar também as estruturas. Então, a ação de Deus, ela quer transformar a humanidade inteira. E essa intervenção de Deus, ela se faz, sim, pela via da fé, mas através da graça que vem pela pessoa de Cristo. Então, a história de Jesus Cristo, ela é o ápice de uma longa história de intervenções de Deus, intervenções divinas. E nesta nova sessão do Apocalipse, se apresenta em forma simbólica, porém muito profunda, a síntese da história da salvação. O capítulo inteiro, ele pode ser dividido de uma maneira muito simples em duas cenas. A visão do Cordeiro, com os 144.000, Apocalipse 14, de 1 a 5, e a visão do Filho do Homem cercada por 6 anjos, Apocalipse 14, de 6 a 20. A primeira parte, ou seja, o Cordeiro e os 144.000, Apocalipse 14, 1 a 5, é uma pequena cena, uma pequena imagem que lembra fortemente a atmosfera do capítulo 5, que mostra o número simbólico do resto de Israel. Apocalipse 7, 4. Ouvi então o número dos marcados, dos assinalados, 144.000 assinalados, de todas as tribos de Israel. Então, existe a união entre duas imagens que evocam o plano divino da salvação, né? E já demonstram que nelas há
a ação nos eventos históricos de Israel, ou seja, Deus se manifesta presente. Apocalipse 14:1. Eu vi ainda o Cordeiro que estava de pé no Monte Sião, e perto dele 144.000 pessoas, que traziam marcadas na fronte o nome dele e o nome de seu pai. A fórmula evide, ou seja, eu vi, ela marca uma nova realidade. O objeto da visão do Cordeiro é a visão de Cristo ressuscitado, ou seja, São João está evocando a presença de Cristo na história, que transforma totalmente, não somente do ponto de vista espiritual, mas também do ponto de vista das estruturas. Porque Cristo vem para transformar as estruturas. E Apocalipse 5:6, eu vi no meio do trono 4 animais, e no meio dos anciãos um cordeiro de pé, como que imolado. E isso ele já falou em Apocalipse 5 e agora ele retoma. Ele retoma essa presença de Deus na história. Em pé no monte Sião, o centro religioso do Antigo Testamento, Sião, né? E o número simbólico diz que estes estão marcados. Apocalipse 7, 4, 8. E o número dos marcados, 144.000 de toda a tribo de Israel. E aí ele vai citar todas as tribos. É muito, muito interessante essa imagem do selo na testa. Apocalipse 7 também vai falar disso. E mudou o nome. E aqueles que se opõem não trazem mais um nome, mas trazem o nome da besta. O nome da besta. Apocalipse 3:16. O sinal, escravos e livres tiveram um sinal na mão direita na fronte, marcados com o nome da besta. O número é o seu nome. E aí o vencedor foi prometido, né, a esse nome na testa. O vencedor, uma coluna do templo de Deus. Claramente essa marca é o sinal de pertença. Pertença a Deus ou pertença ao inimigo. Mas no caso aqui é a pertença a Deus. A marca dos que estão. E também aqueles que decaíram têm a união pessoal com a besta. O nome na testa. Né? O nome dessa besta. Então, Apocalipse 14:2, o tema continua. Ouvia-se, entretanto, um coro celeste semelhante ao ruído de muitas águas, ao ribombar de trovões. E esse coro ouvia-se músicos tocando cítaras. Então, a visão que já tinha acontecido, adicionado uma audiência, além de ver o evangelista, o autor do Apocalipse, ouve. É uma cena terrena, onde se vê a terra e se ouve o céu. Então é a voz da transcendência de Deus que se manifesta aos homens. 3 comparações são possíveis para caracterizar essa voz. O som das grandes águas deriva da descrição profética da glória de Deus. E isso nós temos como herança em Ezequiel, né, em 2 lugares em Ezequiel 1:24 e em Ezequiel 43:2. Em Ezequiel 1:24 vai dizer o seguinte: barulho de grandes águas, ruído de suas asas, a voz do Onipotente, um vozerio igual a um campo de batalha. Em Ezequiel 43, Deus de Israel chegava com um ruído semelhante ao ruído de muitas águas, e da terra resplandeceu seu clarão. E essa comparação foi usada pelo Apocalipse já na visão inicial do Filho do Homem. Apocalipse 1:15. Aos seus pés pareciam de bronze fino e uma voz como o ruído de muitas águas. Também em Apocalipse 19, no final do texto, nós vamos ver isso de novo. Trovão, como muitas outras passagens, são os fenômenos ligados à teofania do Antigo Testamento. Apocalipse 5:8 vai ter esses trovões, essas imagens. Esta voz, portanto, é o eco de Deus, é o eco da revelação de Deus. É Deus que se faz ouvir sobre toda a terra, em todos os cantos. Apocalipse 14:3.
Cantavam como um cântico novo diante do trono, diante dos animais e dos anciãos, e ninguém poderia aprender esse cântico, a não ser aqueles 144.000 que foram resgatados. Então, não é especificado quem está cantando. É a mesma forma que foi usada em relação aos 4 vivos, os 24 anciãos. Nós não temos como definir quem eles são. Mas aqui, a canção não pode ser atribuída a eles, ou seja, é uma nova canção. É uma que é típica da literatura do Antigo Testamento, a celebração do êxodo da Babilônia. Cantai ao Senhor um cântico novo, a fim de que o mundo entoie seus louvores, que o mar celebre com tudo que contém, e assim as ilhas mais distantes. Então, esse cântico é uma celebração da presença de Deus. Recorda o trabalho da redenção, da intervenção de Deus na história. E retoma novamente os símbolos do capítulo 4 e do capítulo 5. É o livro que ninguém pode abrir. Apocalipse 5. Ninguém, mas ninguém, nem no céu nem na terra, pode abrir o livro e examiná-lo. Então, ninguém poderia aprender essa música. Ninguém poderia abrir o livro. É uma ação própria de Deus. Podemos entender e aceitar a revelação de Deus em Apocalipse 14, 4, 5, né? Onde é dito: esses são os que não se contaminaram com mulheres, pois são virgens, são eles que acompanham o Cordeiro. Em sua boca não se achou mentira, pois são irrepreensíveis. A imagem do som dá lugar a imagens simbólicas. Então, a definição de virgens tem sido entendida pelos exegetas como uma maneira diferente, em um sentido real e um sentido metafórico. No primeiro caso, é aqueles que se abstiveram das relações sexuais, ou seja, aqueles que se consagraram a Deus. Num segundo momento, é aqueles que se abstiveram da idolatria. E numa terceira possibilidade ainda, é a condição de pureza ritual. E isso é muito próprio da linguagem apocalíptica. E nós temos isso tanto em Ezequiel, né? Tanto em Êxodo quanto em Samuel, que vai falar disso. Então, Êxodo 19:15 e Êxodo e 1 Samuel 21:5 vão falar dessa pureza, onde se abstém do contato com a mulher por 3 dias. Então, essa é uma maneira de devotar-se a Deus. Se entende essa definição como excluir impedimentos que dificultem o acesso a Deus. A segunda imagem define os seguidores do Cordeiro, ou seja, aqueles que seguem como auto-oferta de Cristo. A repetição da terceira vez o pronome, ou seja, eu vi, é a imagem do retorno, da redenção. 1 Coríntios 6 vai falar disso também. Porque fostes comprados com grande preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios 7:23 também fala disso. Fostes comprados e não vos torneis escravos dos homens. Então, eles são os primeiros frutos desta nova geração, desta nova humanidade que é redimida. E essa redenção, ela vai se comparar a uma colheita feita pelo ressuscitado. 1 Coríntios 15, versículos 20 e 23. Mas não, Cristo ressuscitou dentre os mortos como primícia dos que morreram. Cada qual, porém, na sua ordem como primícias de Cristo, e em seguida os que forem de Cristo por ocasião de sua vinda. As primícias, ou seja, as primeiras pessoas que se tornaram cristãos em uma religião. Romanos 6. Saudai também a comunidade que se reúne em sua casa. Saudai o querido Epêneto, pois foi primícia da asa de Cristo. Então, São Paulo vai lembrar disso também. Os últimos elementos, eles contemplam um quadro sacrificial, ou seja, existe uma fórmula
com a qual é manifestada a ausência de mentiras. E isso deriva do poema do servo, vítima dos pecadores. Isaías 53. Foi-lhe dada a sepultura ao lado de facínoras, e ao morrer achava-se entre malfeitores, se bem que não haja cometido injustiça alguma, e de sua boca não havia mentira. Essa perspectiva de João, ou seja, o conceito de pseudos, ou seja, não há mentira, não há falsidade. E aí vem o adjetivo irrepreensível, amomos, que é um termo técnico para dizer que é alguém que não tem defeito, que também era um termo técnico dos ritos hebreus para dizer que aquele animal estava adequado para o sacrifício, ele não era impuro. Apocalipse 19:2, porque seus juízos são verdadeiros e justos. Na tradição cristã, esta comparação ela se atribui o Cordeiro. Cristo é o Cordeiro sem mancha, sem pecado, sem defeito, que é adequado ao resgate. 1 Pedro 1,19, o Cordeiro Imaculado, sem defeito algum, aquele que foi predestinado antes da criação do mundo. E também isso é algo que se aplica aos cristãos, que ele resgata. E nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos. Isso é Efésios 1:4 e Filipenses 2:15, a fim de seres irrepreensíveis e inocentes. Colossenses 1:22 também vai falar disso. Reconciliou-os pela morte o corpo humano, para que possais apresentar-se como santos, imaculados, irrepreensíveis aos olhos do Pai. Então, após os horrores das duas bestas, que estão na imagem de São João, o trabalho da salvação feito por Deus, ele vai tomar a nova canção do Cordeiro, ela vai ecoar. E aí nós estamos na segunda parte. O Filho do Homem cercado pelos 6 anjos. Então, nós temos, eles abrem uma nova cena, que é a intervenção messiânica no tempo. O desejo ardente que é dito pela boca dos profetas, que conclamam Deus para dar a solução definitiva à crise dos homens. Então, Apocalipse 14, 6, 7. Outro anjo. Apocalipse 14, outro anjo, um segundo. Apocalipse 9, 12. O terceiro anjo. E aí Apocalipse 14, 13 tem uma parada, um interlúdio. E aí, no meio da cena, então, 3 anjos, mas 3 anjos, e no meio dela, o Filho do Homem. Ele é o centro. Ele é o centro. Então, a lei de Deus, dada através dos anjos, é substituída pela lei dada pelo Filho de Deus. Apocalipse 14, 6. Vi então outro anjo que voava no meio do céu, tendo o evangelho eterno para anunciar aos habitantes da terra, a toda a tribo, língua, nação e povo. O primeiro anjo é uma posição solene e simbólica. Apocalipse 8. Essa altura de minha visão, ouvi uma águia que voava no alto céu. Apocalipse 19, 17 também. Vi então um anjo de pé sobre o sol. Então, essa imagem é a imagem de um anjo que resplandece. Ele tem o evangelho, ele tem a boa nova, que não é para um grupo, que não é para uma tribo, mas é para toda a humanidade. E aí ele procura levar a boa nova a todos. Aí é o euangelizai. Euangelistai, que é o verbo, que está em contraposição com o substantivo evangelho. A boa nova, essa boa nova deve ser proclamada. Isso são temas que são muito comuns à linguagem de São Paulo e à linguagem do Novo, mas que têm as suas origens no Antigo Testamento. Por quê? Porque Isaías 40, dentro de Isaías nós vamos ver muitas vezes essa citação. Isaías 40, para anunciar a boa nova a Jerusalém. Versículo 9 diz isso.
Isaías 52, 7. Como são belos sobre as montanhas os pés do mensageiro, aquele que traz a boa nova. Isaías 66. A multidão trazendo ouro, publicando os louvores do Senhor. Isaías 61. O Espírito do Senhor sobrepousa sobre mim, porque me consagrou com unção e enviou para levar a boa nova aos humildes. Então, essa boa notícia, ela é definida como a palavra eterna, a eterna palavra de Deus. Em grego, existe o termo aionion, que é a maneira de como se apresenta essa mensagem angelical. Ou seja, o evangelho, ele é uma proclamação eterna. Uma vez proclamada, ela repercute pelo mundo. Esse evangelho, ele tem 3 imperativos. Ou seja, o único, convida a reconhecer a Deus como o único e adorá-lo como o Criador do universo. A expressão típica que vem, Apocalipse 10, é o momento da revelação. A expressão típica que se apresenta é o momento em que é o momento da manifestação de Deus, é o momento quando o evangelho é proclamado, é o tempo de amadurecimento, é o tempo da colheita. E Apocalipse 14, 15 vai falar exatamente disso. Outro anjo saiu do templo gritando em alta voz para aquele que estava sentado sobre as nuvens: lança tua foice e ceifa, porque é chegada a hora de ceifar, porque está madura a seara do Senhor. Da proclamação do anjo a conotação de escatológico, ou seja, de conclusão do tempo. O cumprimento de todos os projetos de Deus se deu. Apocalipse 4, 8. Outro anjo seguiu dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, por ter dado de beber a tantas nações o vinho da imundície. O segundo anjo grita uma frase tirada do antigo oráculo que celebrou a ruína da Babilônia. E nós vamos encontrar isso em Isaías 21, 9. Eis que vem a cavalaria, cavaleiros 2 a 2 que tomam a palavra e dizem: caiu Babilônia. Isaías 21, 9. Esta grande cidade oriental é a causa da destruição de Jerusalém, do exílio que se tornou símbolo histórico. E esse valor simbólico aparece em Apocalipse juntamente com a imagem da embriaguez e da prostituição. Nós temos isso em Jeremias 51, 7. Era a Babilônia na mão do Senhor, qual taça de ouro que embriagava toda a terra. O segundo anjo simbolicamente expressa a fé na intenção de Deus que antecipa a celebração pelo fim do mal. Apocalipse 18, 2, 3. Clamou em alta voz dizendo. Isso nós já vimos no capítulo, né? Caiu Babilônia, a grande. Apocalipse 14, 9, 11. O terceiro anjo seguiu dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, aceitar o sinal na fronte ou na mão, há de beber também o vinho da cólera de Deus. Esse terceiro anjo é o porta-voz da tradição profética anti-idolátrica. Seu discurso é um pouco mais longo, são 3 versículos, né? E ele inclui menção a 3 símbolos malignos: a besta, a imagem e a marca. Apocalipse 14, 12 a 17 vai mostrar o seguinte: eis o momento para apelar para a paciência dos santos, dos fiéis e dos mandamentos de Deus. Então é uma manifestação aqui que ameaça os idólatras. E aí existem imagens proféticas que vão falar das ameaças. A taça da ira divina muitas vezes se repete nos oráculos de Isaías, de Jeremias. Isaías 51, 17 e 22. O Senhor derrama a taça de sua cólera. E Jeremias 25, 15 e 16. Esta taça cheia de vinho de ira. Ezequiel 23, 32. Beberás do cálice, o cálice largo e profundo,
que provocará mortejo e riso, e ficará a taça do entorpecimento do Senhor. A punição aos pecadores com fogo e enxofre, por outro lado, é uma menção ao relato de Sodoma, em Gênesis 19, 24 e 28. Chuva de enxofre e de fogo. A mulher de Ló, tendo se olhado, transformou-se em uma estátua de sal. Nessa passagem, São João ele faz alusão ao poema apocalíptico contra Edom, que era o símbolo do inimigo, o mal prefigurado. Isaías 34, 9. E sua terra se tornará enxofre. Apocalipse 14, 12. E aí damos sequência. Eis o momento para apelar para a paciência dos seus santos, os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Que é alusão a essa ação maligna. A ação maligna que prova a perseverança dos filhos de Deus. Prova a perseverança daqueles que conhecem Cristo. Diante do poder do mal, os homens de Deus são convidados a resistir, a perseverar corajosamente. E o que se manifesta de maneira especial de duas maneiras. Primeiro, fidelidade à lei. Segundo, confiança na intervenção de Deus. Ou seja, eles se mantêm fiéis à palavra, mas eles confiam na vinda e na salvação messiânica. E aí nós estamos em Apocalipse 14, 13. Escreve felizes os mortos que doravante morreram no Senhor. Então, após 3 anjos, a fórmula eu vi. E aí nós temos a presença de Deus. Ou seja, a presença de Deus que se manifesta na beatitude dos santos. Atenção, a partir de agora, é uma expressão que está no texto. Parece se referir a todos os santos da antiga aliança. E aí nós temos o texto da intervenção fortalecida pelo Espírito Santo, que garante o descanso após uma perseguição, a recompensa. Apocalipse 14. E vi ainda uma nuvem branca, sobre a qual estava sentado o Filho do Homem, e a sua cabeça cingida com ouro, e na mão a foice afiada. No centro dessa estrutura, nós temos duas imagens. Primeiro, a vida divina, a transcendência, marcada pela nuvem branca, na qual há uma atitude de autoridade, pois o Filho do Homem está sentado sobre ela. Esta figura deriva de Daniel 7. Todas as figuras, o Filho do Homem corresponde em uma forma simbólica, ou seja, uma mensagem teológica. Ou seja, qual a mensagem teológica que vem aqui? É chegado o momento da intervenção de Deus, e Deus vai se manifestar. E no momento em que ele se manifestar, nós teremos aqueles que não o seguiram e aqueles que o seguiram. O evangelho foi anunciado a todos. Existem os que o aceitam e os que rejeitam. E no momento da colheita, da foice afiada, aqueles que forem colhidos para a graça, vão para a graça. E aqueles que forem colhidos para a desgraça vão para o lagar da perdição, onde serão moídos. E aí é muito interessante que os 3 anjos, a cena da foice que lança e que corta, ela pode ser interpretada de 3 maneiras. Todas as cenas elas vão indicar a punição dos ímpios. Segundo, a colheita também representa o recolhimento dos bens, enquanto a colheita evoca a punição dos ímpios. 3. Ambas as imagens têm valor escatológico positivo, ou seja, é o momento de fazer a separação entre joio e trigo, e é momento de dar a cada um segundo aquilo que foi a sua busca. E essa formulação da cena, João parte de um verso do profeta Joel 4,13. Mete a força, metei a foice, a messe está madura, vinde pisar no lagar cheio, as cubas transbordam, porque imensa é a maldade dos povos. Esse texto apocalíptico, ele
anuncia o dia do julgamento divino. E os textos do Evangelho nessas imagens repetem o significado da presença decisiva de Cristo e a tarefa que os discípulos têm. Mateus 9, 37 e 38. A messe é grande e os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe que envie operários. Marcos 4, 29. Ele mete-lhe a foice, pois é chegada a hora da colheita. João 4, 35 e 38. A messe vem a colheita. Os campos estão brancos para a ceifa. É um quem semeia, outro que ceifa. Enviei-lhes para ceifar onde não trabalhastes. Então, o primeiro anjo do santuário celestial dá a ordem para a colheita. Então, o Filho do Homem reúne os que estão prontos para a colheita na terra. E é uma alusão escatológica muito clara. É o momento da colheita, é o momento de ver quem deu fruto. E aí também é o momento em que se conclui a vida histórica. Ou seja, tudo corroborou para este momento. A história, a vida, ela trouxe o Messias ao mundo. E agora é a hora da maturação. Marcos 1,15. Completou-se o tempo. O reino de Deus está próximo. Fazer penitência e crede no Evangelho. E aí nós estamos em Apocalipse 14, 17. Outro anjo. E aí estamos no quinto anjo. Saiu do templo e tinha também uma foice afiada. O segundo anjo é apresentado agir mais tarde, no momento em que executa a função que estrutura-se dentro de um trio. Apocalipse 14, 18, 20. Aquele que tem o poder sobre o fogo. Lança a foice afiada e vindima os cachos da vinha, porque maduras estão suas uvas. 19. E o anjo lançou a foice na terra, e atirou os cachos no grande lagar da ilha de Deus. 20. O lagar foi pisado fora da cidade, e do lagar saiu sangue que atingiu o nível do freio dos cavalos. O terceiro anjo vem precisamente do altar dos sacrifícios. É responsável pelo fogo, ou seja, pela eficácia dos sacrifícios no sentido ascendente, para que possam chegar a Deus, e também no sentido descendente, para que seja feita a purificação dos homens, para que possa trazer bênçãos para os homens. Ele traz a ordem da colheita e instrui o segundo anjo desta operação. Mas a imagem não para por aí. Como para a colheita, na verdade, continua a operação seguinte. Existem aqueles que são colhidos para a salvação e aqueles que são lançados no tanque para serem pisados. E aí nós temos uma memória bíblica muito interessante. Isaías 61. Quem é aquele que vem de Edom, com as vestes tintas? Porque tuas roupas estão vermelhas como vestimentas daquele que pisa um lagar. Eu pisei sozinho o lagar, ninguém dentre os povos me auxiliou. Então vos calquei com cólera. E minha cólera arrastei os povos, e minha fúria triturei-os, fazendo escorrer sangue pela terra. No qual o Senhor é apresentado como quem colhe as uvas e as coloca num tanque. A imagem é uma intervenção divina contra os inimigos de Israel, para vencê-los e destruí-los. E aí João cita o texto novamente em relação ao Logos de Deus, ou seja, é a própria palavra que faz essa colheita. A própria palavra de Deus que faz essa distinção entre o que é uma coisa e o que é outra. Porque da sua boca, Apocalipse 9:15, da sua boca sai uma espada afiada, para ela ferir as nações pagãs, porque ele deve governá-las com cetro de ferro e pisá-los no lagar do vinho ardente, da ira do dominador. Então isso sugere, sem sombra de dúvida, que ele quer aplicar essas imagens bíblicas à morte de Cristo, porque aí você tem os que são de Cristo e os que não são. Não existe meio termo. É justificável também, nesse contexto, uma referência à paixão de Jesus. Ou seja, ele derrama o seu sangue. O tanque da raiva
ele não bateu seus inimigos, mas ele se deu para ser esmagado. É Cristo que é triturado. Então, para que todos se salvassem, para que todos tivessem a chance, ele se fez esmagar, ele se fez triturar. Ele é o cordeiro que se deixa derramar. Porém, no momento em que isso acontece, existe uma divisão entre aqueles que buscarão a Cristo e entre aqueles que não o seguirão. Então, existe a menção, fora da cidade de Jerusalém, há uma morte que foi consumada. Existe um valor sacrificial que enfatiza um texto da carta aos Hebreus. Então, o seu sangue é o novo mar vermelho para a cavalaria, para a cavalaria do mal. Então, o mar vermelho, quando os cavalos do faraó chegaram no mar, eles entraram no mar, só que o mar os engoliu, o mar os consumiu, o mar os destruiu. Então, da mesma maneira que aqueles que aceitarem Cristo, aqueles que forem marcados pelo Cristo, aqueles que deixarem se conduzir pelo Evangelho, eles serão o mar, esse mar vermelho, este sangue derramado do Cordeiro, será o seu salvoconduto para a salvação. E aqueles que não vão ficar boiando às margens do Mar Vermelho. Então, essa é a imagem que faz uma grande reflexão sobre o valor da presença de Cristo, da manifestação de Cristo na história. Cristo vem dar pleno cumprimento para tudo. Cristo vem colocar os pingos nos is. Ou seja, não existe mais o morno, existe o quente ou o frio. O morno é vomitado. Então, aqueles que são de Cristo e aqueles que combatem contra Cristo. Aqueles que são de Cristo, no momento da maturação, da colheita, serão levados para a presença de Deus. E aqueles que se colocarem em contraposição, esses sim, eles serão triturados no lagar. Então, essa é a visão de Apocalipse, capítulo 14, que nos prepara para começar o grande desfecho da reflexão sobre a salvação universal, sobre o plano de salvação de Deus para a humanidade. Bom, eu sou o professor Euclides dessa Escola Teófilo. Espero que a aula de hoje tenha sido útil a todos vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima.